Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, professor, especialista em NR10 e o tema do vídeo de hoje é o seguinte: a nova NR10 esclarece. A nova NR10 esclarece. Já conversamos aqui bastante, né, sobre a nova NR10, né? Tem vários vídeos, né, mostrando as grandes revisões, os grandes, vamos dizer, as grandes alterações, né? E a toada, né, a tônica é a seguinte: pouco mudou no conteúdo, embora muito tenha mudado no texto, né? Não existe guinada na nova NR10, existe um aprofundamento, né, dos assuntos ou do rumo já trilhado desde o início, né, desde 1978, né? Então, nós já conversamos sobre vários assuntos, né? Questão de treinamentos, né? Sobre as prioridades das medidas de controle, né? Gerenciamento de risco ocupacional, o programa de riscos ocupacionais, né? Inventário de risco, análise de risco, etc. Tá? O tema de hoje aqui, nós vamos entrar nos detalhes, tá? Vamos na videoaula de hoje, né? Lançar lupa em alguns esclarecimentos que a nova NR10 traz. Né? São detalhes, né? Esclarecendo dúvidas, ou vou até mesmo falando óbvio, mas colocando de forma implícita o que já explícito está, né? Dando uma ênfase maior, respondendo perguntas, né? Respondendo muitas perguntas frequentes, né? E colocando mais clareza no texto. Né? Então, nós vamos ver esses itens, onde se aplica, né? Trabalho em proximidade, qualidade do projeto elétrico, trabalhador qualificado, a segurança independe do cargo e da escolaridade, né? Trará um anexo, a nova revisão trará um anexo, né, para especificação de vestimentas, né, a prova de arco elétrico, projeto antes de tudo, né? Alteração na desenergização, né? São sempre detalhes, tá? São sempre detalhes, né? As responsabilidades na geração própria são detalhes que complementam, que ampliam, que esclarecem, né? Então vamos lá, onde se aplica? Está lá no item 10.2.1. Olha o final, vou chamar a atenção só dos detalhes aqui, tá? Né? Instalações elétricas de baixa, média ou alta tensão em corrente alternada ou contínua, de caráter permanente ou temporário, né? Então esclareceu bastante, não é? Esclareceu. Primeiro, não existe a palavra média tensão na revisão da NR10 de 2004, tá? É uma questão de nomenclatura das normas técnicas então vigentes, tá? Mas não existe a palavra média. Então, nesse meio termo, as normas mudaram, sofreram alterações no nome, e eis que o nome média não está na NR10, né? Todavia, se o assunto é segurança elétrica, né? Segurança das pessoas, é claro que já está lá, né? A NR10 se aplica a instalações de média tensão, claro, né? Onde existe o risco elétrico, existe a NR10, né? Instalações em corrente alternada ou em contínua, né? Aqui, né, já colocando umas questões aí que hoje está bombando, né, com força, a questão da geração fotovoltaica, né? Um painel fotovoltaico tem tensões e correntes que se enquadra como extra baixa tensão, tá? Mas na realidade você não usa um painel, você usa uma série de painéis, né? Em série para ter tensão, né? Tensão é suficiente para o seu sistema, para o seu inversor. Então, tensões, então células em série e conjuntos em paralelo para a capacidade de maior corrente. E nesse conjunto, sim, enquadra a NR10, né? E também as questões permanente ou temporário, né? Olha, a morte numa instalação permanente é igual à morte numa instalação temporária. Né? Do ponto de vista de segurança, não existe nenhum aval, nenhuma suavidade, né, com relação a isso, né? É permanente ou é temporário, aplique-se a NR10 sem nenhuma alteração, né? Instalações elétricas de show, né, eventos, né? Tudo isso está valendo a NR10. O assunto é segurança, não é? Trabalho em proximidade, né? Trabalho em proximidade. Então aqui a NR10, a nova NR10, começa do alto, né?
equipara-se a serviço em eletricidade todo e qualquer trabalho em proximidade das instalações elétricas, né? Então, está próximo da instalação elétrica, esse cidadão que está trabalhando próximo da instalação elétrica está sujeito aos riscos elétricos. E claro que a segurança dele tem de ser atendida, né, pelos recursos, pelas exigências da NR10. Né? Trabalho em proximidade é igual serviço em eletricidade. Né? A NR10 se aplica ao trabalhador em telecomunicações que sobe num poste. Olha o que tem lá no poste, não é? Normalmente tem pelo menos uma baixa tensão. E muitas das vezes tem baixa tensão e tem média tensão, né? Então, sim, se aplica, né? Se aplica, né? E está lá que o trabalhador possa adentrar na zona controlada, conforme anexo 2, seja com parte do corpo ou por meio de extensão condutoras. Né? Então, aqui ele está definindo, ainda está mais clareando o que é proximidade. Um critério: eu estou longe o suficiente para eu não considerar trabalho em proximidade, ou se eu estou próximo o suficiente para considerar um trabalho em proximidade, né? Aí o trabalho de proximidade é referência à zona de risco, né? A zona de risco está lá no anexo 2, né? A zona de risco. Se o trabalhador adentra com parte do corpo ou ferramentas, ou hastes, ou suportes, ou que esteja segurando, que o trabalhador esteja segurando e que adentre, né, na zona de risco, é um trabalho em proximidade. Né? A NR10 se aplica ao trabalhador de serviço numa rua, em estação de TV, depende do que ele vai fazer, né? Se você olhar na rua, olhar para cima, você vai ver uma instalação elétrica, né? Muito fácil de ser acessível, principalmente se você vai fazer içamento, né, de estruturas na rede pública, né? Trabalho de TV, né, tem muitas questões de antena, levantamento de antena, então sim, tem que ter a NR10 ali, não é? Olha o título, né? Segurança em instalações elétricas energizadas, foi mudada, né? Segurança em instalações elétricas energizadas e trabalho em proximidade. Quer dizer, o trato nas questões de segurança é o mesmo, né? É o mesmo. E temos um outro item no 10.2.5, né, que mostra claramente, né, que o assunto é proximidade física, tá? Não é responsabilidade. As instalações elétricas forem alimentadas com extra baixa tensão, então não se aplica a NR10, né? Mas em condição de trabalho em proximidade. Em proximidade com o quê? Não é extra baixa tensão que ele está trabalhando? Mas do vizinho não é. Não é? Então, proximidade previsto no item 10.2.2.1, aplica-se esta NR10, né? Então, proximidade não se origina de responsabilidade, origina de zona de risco, tá? E de possível acesso do trabalhador ou da parte que ele esteja segurando dentro da zona de risco, né? Preciso conhecer os meus vizinhos em campo? Precisa perguntar por isso? Olhe em volta, né? Mesmo que seu trabalho não seja elétrico, não tenha nada com eletricidade, você vai trabalhar onde? Né? E claro que se tiver instalação elétrica, nas proximidades de onde você está trabalhando, é claro que aplica-se a NR10. Né? É muito comum e muito triste, né, a questão de trabalhador de construção civil, né, morrerem porque estão construindo a edificação e passa próximo a instalação elétrica, né, da rua de média tensão, né? É muito comum, né, o pedreiro morrer eletrocutado por estar segurando uma haste e encosta na média ou chega suficientemente próximo, né, a ponto de fechar o arco elétrico, né? Cabe a NR10 aí? Claro, aplica-se a NR10 aí nesse caso, né? Ótimo. Qualidade do projeto elétrico, outro esclarecimento, né? Está lá no 10.3.2, projeto elétrico específico que assegure condições de segurança e saúde do trabalhador. O projeto elétrico é para isso. O projeto elétrico não é para alimentar a carga elétrica, não. Alimentar, pega os fios, estica da fonte até sua carga, a carga está alimentada. O projeto elétrico, a instalação elétrica, os cuidados com os cabos, com as infraestruturas, com os dispositivos de proteção, com as questões de coordenação, seletividade,
ocupação, temperatura dos cabos, tudo isso é para garantir a segurança, né, do usuário da instalação elétrica. Está escrito preto no branco, né? Isso já está implícito, né? Isso já está implícito. Projeto elétrico é seguro em segurança e saúde, né? Então vamos lá, na inspeção é suficiente eu verificar se existe ou não projeto elétrico? Fazer um relatório técnico sim e não? Ou será que eu, como emissor responsável do relatório técnico, tenho que adentrar em algum nível no projeto elétrico nas questões de proteção? Eu estou falando refazer projeto, tá? Fazer projeto elétrico é um trabalho. Refazer, quer dizer, você caminhar no projeto de outro é 5 trabalhos, né? Não é isso. Mas eu tenho que ter algum critério de aprofundar em algum nível nas questões que estão lá no projeto para ver, né, verificar que realmente nós estamos com um projeto cuja finalidade é isso, né? É segurança. Está aqui o trecho da 5410. Não é a única norma de eletricidade, mas é a norma de baixa tensão, né? E olha lá o que está no item 1.1, título objetivo. Esta norma estabelece as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais. Esse é o primeiro item. Depois vamos ver o que mais? O funcionamento adequado da instalação. Quer dizer, você garantir segurança antes do funcionamento adequado da instalação. Não está funcionando direito a instalação, mas pelo menos ninguém morreu. Opa! Louvado, vamos trabalhar para resolver o funcionamento adequado da instalação, né? E a conservação de bem, né? Então, um projeto que não esteja garantindo segurança e saúde é um projeto fora de norma técnica, né? E, portanto, já está, este detalhe, né, do projeto elétrico já está dentro da norma da NR10 atual, né? É isso aí. Olha 10.332. Toda a documentação que compõe o projeto elétrico deve ser revisada e mantido atualizado de forma a corresponder fielmente ao que foi executado. Claro, isso já está na NR10, não está? Está escrito lá. Os documentos têm que estar atualizados. Ok, atualizado com relação a quê? As bulas papais? Os bons conceitos de engenharia? Documentação tem que estar de acordo com o campo. Campo é igual documentação, documentação é igual campo, né? Tem aquele personagem do humorista, cara crachá, cara crachá. O que está na cara é o que está no crachá, o que está na crachá é o que eu vejo na cara, não é? É, fielmente, né? Documentação é igual campo é igual documentação. Mexeu no campo, mexeu na documentação. Não mexeu em campo, não mexe na documentação, não é? Isso aí foi um diálogo que eu lembrei de algum tempo, né? Eu conversando com uma pessoa numa firma no interior, aí, uma firma grande, né? Um engenheiro de longuíssima data, eu estava fazendo trabalhos lá de compatibilidade eletromagnética, e nós estávamos até almoçando, né? E ele falou, eu contratei instalação do SPDA, não sei o que, papapá. Eu lembrei dele, né? Na hora do almoço. É ruim almoçar com engenheiro, né? Não tem assunto melhor. Eu falei, você colocou no contrato que ele tem que atualizar a documentação conforme ele instalou? Né? Porque às vezes está no projeto, mas a instalação, por problemas de interferência que o cara visualizou ali, de alguns detalhes, ele precisa alterar, precisa fazer uma documentação, precisa atualizar a documentação, né? Aí ele falou, sim, ótimo, né? Ótimo. Trabalhador qualificado, né? Está lá no item 10.7.1. O trabalhador qualificado é aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, até aí está igualzinho à NR10 atual, mesmo que não dispõe de regulamentação profissional e conselho de classe. Aqui colocou uma luz numa certa discussão que existia, né? Porque nós temos trabalhadores, né, que não têm conselho de classe, não é a profissão regulamentada por lei, né? Que não é. Então ele é qualificado? Não é qualificado? Então aqui tira a dúvida. O assunto é diploma. O diploma é reconhecido pelo Estado, eis aí um profissional qualificado, né? Estado reconhece o curso, é igual a um profissional qualificado, né?
O eletricista formado, por exemplo, no Senai é qualificado? Ah, sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? Agora não tenha dúvida, né? Até então, por ele não ter conselho, porque eu estou falando de eletricista, estou falando de técnico em eletricidade não, tá? Técnico em eletricidade é regulamentado por lei, as escolas têm que cumprir vários quesitos para serem reconhecidos, carga horária, ementa, os professores, material didático, né? Tem todo um acompanhamento do Estado, da escola e do diploma. Aí tem o conselho, né? Os conselhos dos técnicos industriais, né, para fiscalizar o exercício profissional. Então, vamos lá, técnico em eletricidade é uma coisa, mas o eletricista é uma carga horária menor, um curso voltado para aplicações residenciais ou instalações específicas, né? Ele tem um curso reconhecido, ele é um profissional qualificado, né? Lembrando que não basta ser qualificado, tem que ser autorizado, não é? Para intervir na nossa instalação elétrica. E a autorização da minha instalação elétrica sou eu que dou, não é? É. Né? O eletricista formado no Senai será um dia habilitado? Nunca será, tá? Porque o eletricista não é um trabalhador, não é um profissional de eletricidade regulamentado por lei, tá? Não é. Então não vai ter conselho, tá? Não tem fiscalização, não tem lei, tá? Quem são os habilitados? Então, são os técnicos, são os engenheiros, aquelas profissões da área elétrica que são regulamentadas por lei, né? E como uma decorrência dessa regulação por lei, né? Existem as atribuições profissionais e existem os conselhos de classe, né? Para a fiscalização, né, do exercício, correto exercício profissional, né? Ótimo. Sempre foi uma interrogação disso, né, do profissional qualificado, né? Segurança independe do cargo e da escolaridade, né? Está lá no 10.9.2 que fala da autorização. São considerados autorizados, todas as condições, treinamento, ser ou habilitado, qualificado, capacitado, vírgula, independentemente do cargo e da escolaridade. A autorização não é um assunto de escolaridade e nem de cargo da pessoa, tá? É um assunto de segurança. Então, o eletricista recebeu o treinamento desse procedimento operacional e ele está autorizado a intervir aqui nesse equipamento, utilizar esse procedimento. O chefe dele também tem um curso e também está autorizado. O chefe do chefe, o chefe do departamento da manutenção não tem o curso, não está autorizado. Não está autorizado. Quer se autorizar? Então precisa, vamos entrar nas minudências da segurança, né? Fazer os treinamentos, né? Independente do cargo e da escolaridade, né? Autorização a intervir nas instalações elétricas é assunto de segurança, né? Cargo, escolaridade, né? Um óbito, né? Um óbito de engenheiro, de técnico, de eletricista, de ajudante, de pedreiro, é um óbito, com todas as consequências sociais aí decorrentes, né, desse evento, né? O dono da firma pode entrar na sala elétrica? Isso é muito comum, né? Eu já trabalhei em épocas assim, né? Quanto maior a hierarquia administrativa, mais poder o cara tinha, fazia o que queria, né? Não pode, né? E se ele não for uma pessoa com sensibilidade elétrica e entrar, sim, os profissionais da área, falam assim, por favor, senhor, aqui é a área que tem riscos elétricos, o senhor precisa estar aqui, qual que é o seu problema, podemos atender lá fora, né? Tranquilo, tá? Tranquilo. Eu lembrei do dono da bola, né? Quando eu era criança, tinha o dono da bola, né? No jogo de futebol. Ele era o dono da bola, ele mandava em tudo, né? Distribuía time, começava o jogo, terminava o jogo, era o próprio juiz, né? Porque senão, se ele ficasse magoado, ele pegava a bola e ia embora para casa dele e acabou a brincadeira, né? Não, tem dono da bola aqui não, você está falando de segurança, né? Trará anexo para especificações de vestimentas à prova de arco elétrico, né? Então tá lá o anexo 4, que é na apresentação para
comentários públicos, né? Ainda estava sem preenchimento, estava claro, né? Nos webinars sobre isso, houve questionamento, o que é que trará nesse assunto, pessoal preocupado com exigências, né? Mas não, as exigências estão na NR10, tá? O que trará são assuntos detalhando, né, de como proceder. Você tem duas grandes escolas, a americana e a europeia, no cálculo do ATPV. Nós temos várias medidas, né, de proteção coletiva, né, que estão vindo, que estão sendo tratadas, né, que estão sendo, digamos, amadurecidas, né? Então, eu espero, tenho uma forte torcida para que esse anexo 4 venha, pelo menos, colocar algumas referências, para o trabalho nosso em campo, né? É um assunto de norma técnica, né? Mas enquanto não temos norma técnica, por que não escrever, já que nós temos um instrumento regulamentador, não é? Assunto prático, necessário, que ainda possui uma cultura pouco enraizada em nossas práticas, né? Segurança é pouco enraizada, né? Vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir, né? A segurança é pouco enraizada, né? Imagina as questões de arco elétrico, né? Então isso é muito bem-vindo, né? Mesmo que eu não conheça o texto, mas é bem-vindo, né? Projeto antes de tudo, né? Projeto antes de tudo. Isso aqui é de uma lisura e de uma realidade, né? De uma realidade, e a gente precisa trabalhar assim. Projeto elétrico é a etapa inicial das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo das diversas fontes de energia. Nenhuma instalação elétrica surge. Precisa primeiro projeto, com todas as exigências legais, regulamentadoras, de espaço, de interação, de interferência, de acesso, de socorros, primeiros socorros, de manutenção, deslocamentos. Então a gente precisa projetar, né? A gente precisa projetar. Aí tendo projeto, nós temos lista material, nós temos tempo para discutir todas as interferências, né? Antes de fazer o que, como, onde, com que recursos, espaço, acesso, infraestrutura, listas materiais, etc., né? Todo, né? Aí você vai contratar em cima de um projeto já amadurecido, robusto, né? Quando você me cobra fazer esse serviço, né? Passei essa semana, mês passado ali, o banheiro estourou o piso, precisei do bombeiro, né? Aí eu mandei um vídeo para ele, né? O WhatsApp, narrando o que tinha acontecido, né? Mandei para ele. Ele me respondeu: amanhã eu passo aí. Foi lá ver, o que é que ele foi ver? Fazer o projeto dele. Quais são os materiais, o que é que vai ter, o que é que tem que comprar, qual vai ser a minha mão de obra, para estimar o serviço, né? Ele está fazendo projeto, né? Projeto. Se você procurar no dicionário o que é projeto, é intenção futura. Intenção futura. Então fez um projeto elétrico, ainda não está em campo. Depois que fez o campo, não tem sentido eu chamar de projeto. Eu tenho que fazer um documento de situação, cujo cerne é o projeto mais os memoriais de instalação no que é que foi alterado, né? E alterado o registro da instalação. Não o projeto. O projeto é uma intenção, com responsabilidade, com CREAs, com anotação de responsabilidade técnica, é um substantivo concreto, né? Ok, né? Alteração na desenergização, né? Delimitação e sinalização da área do trabalho é a primeira etapa da desenergização, né? Ok, ótimo, né? Aumenta a segurança e alguma coisa. Isso já estava na NR10, mas é um alerta a mais, né? Por favor, né? Você vai trabalhar, você vai ter acesso. Então, delimite, sinalize, né? Comunique, né? E também na letra E, constatação de ausência de intenção para a instalação do aterramento temporário, né? Já constatou que está sem intenção ali porque abriu os circuitos certos, depois do seccionamento, está lá, constatação de ausência de intenção. Mas imediatamente antes do aterramento temporário, vou fechar aqui, vou aterrar, vou equalizar e aterrar os condutores. Chegando a energia aqui, alguém
conseguiu ligar alguma coisa que eu não estou prevendo aqui, sei lá, né? Então, a constatação de ausência de tensão imediatamente antes de executar o aterramento temporário. Mais segurança, ótimo, esse é o objetivo da norma regulamentadora, né? Responsabilidade na geração própria, né? Está lá no item 10, 13 e 11, né? Organização que possui fonte própria de energia, né? Deve implementar, né, medidas que impeçam a energização da instalação, né? Atendendo à situação atual de geração própria, né? Quer dizer, nós temos hoje uma facilidade tecnológica de geração própria, né? Muitas indústrias têm insumos que facilitam, que propiciam, e eles implementam geração própria, né? E isso, claro, que afeta a questão de segurança, né? Então, estejamos atentos, né? Daí está fora da ordem a apresentação, mas possuindo geração própria, medidas que impeçam a energização da instalação elétrica de outras organizações, né? Ou da sua própria instalação, né? Você abriu o primário de um transformador, né? Não tem mais energia no primário? Se entrar ali um grupo motor gerador no secundário, o primário está lá presente, né? Muitas mortes com isso, tá? Muitas mortes devido a isso. Então, nós temos que trabalhar com a instalação, com a realidade técnica que ela apresenta e com os riscos existentes, não é? No inventário de risco a gente vai ter essa chance, né? Nós precisamos ir lá na instalação, como que as coisas são feitas, aonde que as coisas são feitas, como, em que situação, né? E levantar os riscos ali existentes, né? Conclusões, né? Foi aqui que eu preparei, né? Rápidas conclusões aqui, né? Então vamos lá, né? A nova NR10 se harmoniza, né, com a NR01, né? E naturalmente com as demais NRs, né? Normas regulamentadoras, né? Afinal, todas elas tratam o mesmo assunto, né? Trata, é a segurança, né? E o novo corpo da NR01, que já está publicada, né? Ela coloca, né, as normas regulamentadoras todas específicas, vamos dizer, dentro, né, dos mesmos assuntos, dos mesmos formatos, né, uniformizando, né? Uniformizando todas elas, isso é muito bom, né? Além de confirmar o rumo tomado pela NR10 desde sua publicação, né? A NR10 vem no mesmo veio, né? Desde 78, né? A nova NR10 detalha em maior nível as suas exigências, próprias exigências. Então, né, é nova no sentido de nova publicação, tá? Mas não é nova assim de mudou da água para o vinho, mas de forma nenhuma. De forma nenhuma, está sempre no mesmo rumo, né? Muitas perguntas frequentes estão respondidas na nova NR10, né? Nós vimos aqui algumas delas, né? Muitas situações da atualidade de tecnologia estão respondidas pela NR10, né? Questões de cogeração, né? Questões de fontes alternativas, né? Estão aqui agora contemplados de uma forma mais explícitas, né? Muitos assuntos óbvios se tornam explícitos na nova NR10, né? Vide a questão de projeto, né? E vários outros, né? Ordem nas etapas é explícita quanto ao projeto elétrico. Eu chamei a atenção no projeto elétrico, né? Porque a gente tem um desrespeito na documentação e como o projeto é pouco importante, então a gente vai fazendo e vai projetando, né? Quantas vezes, quem já viu isso em campo aí, levanta a mão. Projetos grandes, contratos grandes, e o objeto contrato é projeto, fornecimento, instalação ao mesmo tempo. Enquanto tem obra em campo, o pessoal no escritório projetando. O departamento de compras comprando, mas espera aí, como assim? Né? Se algum alemão ficar sabendo disso, ele manda fechar o Brasil, colocar uma cerca de hospício, né? Não é? Precisamos parar de brincar de viver, não é? Né? Foi isso que eu preparei para a aula de hoje, né? E espero encontrá-los na próxima oportunidade. Obrigado.